galera, bom dia. Bom dia para quem for assistir de dia, né? E boa tarde ou boa noite. Estamos iniciando hoje um projeto novo, o nosso primeiro podcast da Acelerador Race. Meu nome é Eduardo Elias, eu sou o CEO e fundador da Acelerador Race. É uma empresa de gestão de piloto, marketing esportivo, relacionamento, experiência e mais um monte de coisa que vocês vão estar por dentro agora aí desse nosso trabalho, né? Ele é um trabalho simples, mas ao mesmo tempo complexo. Mas vai ficar simples quando vocês começarem a acompanhar a gente aqui. E para a gente começar hoje esse primeiro episódio, não poderia faltar uma pessoa na outra cadeira aqui, porque eu sou um cara que não funciono sozinho, eu e a câmera. Eu tenho que ter uma troca. E para ter uma troca, teria que ser um parceiro meu, um patrocinador nosso, né? Então, quem que eu trouxe aqui para estar com a gente é o CEO de uma empresa top demais, né? Claro, tá com a gente, tem que ser top, né? E virou um amigo. Na verdade, todos os nossos patrocinadores, eles se tornam amigos nossos. Então, hoje, quem vai estar comigo aqui para a gente conversar sobre negócios, sobre vendas, sobre experiência, sobre família, o que vier aqui. Como é um podcast, é um bate-papo, então a gente vai trocar uma ideia bem bacana aqui. Quem está com a gente aqui, Samuel Silva, da Conceito. E eu gosto do slogan da empresa dele, Alfaiataria de Software. Isso é sensacional. Samuca. E aí, Edu? Seja bem-vindo. Que responsa, hein? Primeiro episódio. Primeiro. Que honra, hein? Dá para marcar o início de um produto que vai ser um sucesso, com certeza. É isso aí. Primeiro episódio gravado, né? Porque todos os nossos encontros, a gente fala, pô, isso aqui parece um podcast. É legal que a galera em volta fica dizendo, por que não gravou esse negócio? Por que não gravou? Mas foi exatamente isso que fez eu tomar essa decisão, né? Qual a diferença do que a gente fazia para o que está acontecendo hoje. São só as câmeras, né? E às vezes pode ser que o nosso papo ajude alguém, né? Exato. Esse é o game, né? Pode ser não, velho. Se alguém conseguir aproveitar um pouquinho e transformar a sua realidade de uma forma positiva, já valeu todo e qualquer esforço. Não, tenho certeza que a gente vai agregar muito. Como, já estamos aí... Até para falar um pouquinho aqui, eu não vou cortar não, vou deixar rolar aqui. Me fala um pouquinho quem é o Samuel. Antes de saber sobre a Conceito, eu quero saber a história do Samuel. Ixi, o Samuel é um cara que nasceu no interior do Rio Grande do Sul. Nasci numa cidadezinha lá de 23 mil habitantes, chamada 3 de Maio. Tem muita história pelo nome da cidade. Uma vez eu estava em Brasília fazendo reconhecimento de firma. E aí o menino perguntou a cidade, né? Eu falei, 3 de Maio. Ele falou, não é o dia, eu quero saber o nome da cidade. Eu falei, então, é 3 de Maio o nome da cidade, pô. E aí sempre gera algum tipo de brincadeira com isso, né? Ela foi fundada nesse dia e aí ficou o nome da cidade. Ela foi fundada não, ela foi emancipada nesse dia. Uhum. Nasci lá, fiquei lá até meus 13 anos de idade. E depois de lá fui morar em Santa Maria, né? Meu pai mudou pra lá com toda a família. E aí depois de Santa Maria eu fui pro mundo, né? Eu comecei a trabalhar e empreender muito cedo, né? Meu pai é um empreendedor nato. Com quantos anos? Eu comecei a vender assinatura de jornal com 9 anos. Assinatura de jornal? Aí... Porque assim, eu pedia grana pro meu pai, ele dizia, cara, meu pai é um ourives, né? Então ele ficava dizendo, cara, vai ali e faz tal negócio que eu te dou o dinheiro. Já me ensinando, né? Da onde vinha o dinheiro. Uhum. Só que eu não gostava daquilo, porque eu ia lá polir anel, ia fazer essa coisa de polir aliança e tal, e meus dedos ficavam sujos, né? De fazer isso. E até, às vezes, queimava um pouquinho e tal. Eu falei, não, cara, eu vou dar um jeito de fazer uma grana. Aí fui vender assinatura de jornal, com 9 anos. Aí o dono do jornal lá, não era o dono, porque era uma cooperativa, mas o presidente do jornal, ele falou assim pra mim, cara, olha só, eu deixo você fazer essa experiência, só o seguinte, se você não vender nenhuma assinatura no mês, não tem como você ficar aqui perdendo seu tempo, você precisa estudar e tudo mais. Falei, não, tranquilo, eu vou seguir estudando, no contraturno eu vou vender. Uhum.
E aí eu me lembro que tinha 3 modalidades de assinatura. Eu me lembro como se fosse hoje, assim, né? Então, uma era assinatura mensal, uma era trimestral e outra era anual. Só que, tipo assim, da mensal para anual, a diferença era muito pequena. Então, tipo, era R$8 por mês, R$15 por trimestre e R$25 por ano. E o meu negócio é, quanto que eu vou ganhar com isso, né? Sim. Era 20% do que o cara fechou. Então, se ele fechou mensal, eu vou ganhar 20% de uma mensalidade. Se ele fechou anual, eu vou ganhar 20% de uma anuidade. Eu falei, só vou vender anual esse negócio. E ele falou, não, tudo bem, mas tem que vender pelo menos uma por ano. No primeiro dia eu vendi 3, no segundo eu vendi 3, no terceiro eu vendi 3, e assim eu mantive durante todo o tempo vendendo na média de 3 por aí. dia. Quando que foi isso? Cara, eu tinha 9 anos, isso foi lá em 94. Vamos pegar aí esse modelo de negócio de 94 para hoje, o que te lembra? Cara, foi um começo, assim, de entender que a gente precisa ter um negócio que te dê retorno. Simples assim. Só que, assim, quando eu fazia essa venda, eu já fazia esse processo olhando para o melhor para o cliente. Uhum. Porque fazendo uma conta simples, né? Para o cliente era muito vantajoso assinar algo por 12 meses por R$25 naquela época do que pagar R$8 por mês. Então, eu demorava um pouco mais para vender, mas eu entregava algo que ia dar um retorno melhor para o cliente e para mim também. Mas hoje, trazendo hoje para o digital, né? O que é o modelo de negócio de assinatura? É a recorrência. É a recorrência. Né? Sim, para quem tá... Tudo bem, mas ali era uma recorrência anual também, né? Sim. Então, eu estava trabalhando dentro da realidade que eu tinha como política. Por exemplo, se eu hoje fosse gerir esse jornal, eu cobraria R$4 por mês, né? Sim. R$5 por mês, dentro e aí, desse imagina ticket. se você vendendo Entendeu? hoje assinatura de jornal, apesar que jornal, usando a internet, aí tinha ficado rico, com 9 anos. Mas não tinha ainda ferramenta na época. Sim. O celular estava começando a se ouvir falar, assim. Eu me lembro que, inclusive, em 3 de maio, 2 anos depois, uma pessoa lá comprou um celular e todo mundo sabia quem era. Porque era o cara que tinha o celular na cidade, né? Sim. E aí depois foi passando o tempo. Com 15 anos eu já tive meu primeiro CNPJ. Caraca. Né? Aí eu entrei numa empresa que era uma empresa americana que tinha no Brasil uma estrutura de venda de porta a porta. E aí eu aprendi muito ali em relação à venda, né? Muito em relação aos passos da venda, que são aplicados até hoje em todos os negócios que todo mundo faz, né? Então, esses 5 passos eu trago para mim até hoje, seja para fazer uma venda de urgência, seja para fazer uma venda relacional. Então, só muda a maneira como você executa, mas eles continuam os mesmos, né? E quando você observa, assim, você vai numa loja, observa o vendedor trabalhando, você fala, cara, tá ali, né? Então, uma coisa que eu aprendi lá em 2000, no ano 2000, e que eu carrego comigo até hoje, claro, fui aperfeiçoando isso, enfim. E aí, depois dos 15 anos, eu fui sempre tendo negócio, daí com 17, eu entrei para o mundo da tecnologia, vendendo assinatura de cheque, né? Assinatura de cheque. Consulta de cheque, perdão. Ah, tá, consulta de cheque. Vendendo consulta de cheque. E aí, ali a gente começava já a ter software para instalar nos clientes e tal. E aí era meio assim, vende, entrega, instala, faço tudo junto. Aí, 2 anos depois, eu montei um provedor junto com... A gente acabou virando sócio, o meu sócio de hoje, o Fabiano, que é o nosso CTO lá, que é um cara... Fabiano é gente boa. Meu companheiro de vinho. Foríssima da curva, né? Um cara que é muito à frente. E o que você estudou? Falando da parte acadêmica aí. Porque pra mexer com tecnologia não dá pra ser só no tiro, né? Tem que ter... Então, cara, aí entra uma coisa que é bem emblemática, né? Por que é emblemática? Eu já fui convidado a fazer consultoria em empresas multinacionais. E toda vez que isso acontece, eu falo pra minha esposa, eu vou mandar o currículo e os caras vão parar ali. E segue, não para. Os caras me contratam igual. Porque academicamente falando, eu fiz o ensino fundamental. Não fiz nem o ensino médio. Só que tem um detalhe, eu nunca parei de estudar. Então, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu vou fazer, eu estudo pra caramba. Caraca, então você é um autodidata, então? Não sei se esse é o nome, mas eu estudo pelo menos umas 2 horas por dia. Seja estudo para fortalecimento espiritual, seja estudo para questões técnicas, mas eu estudo todos os dias, nunca parei com isso. Eu já tive a tristeza de demitir muita gente com pós-graduação,
porque não acompanhou o ritmo do negócio. E no decorrer dos anos eu fui aprendendo muito de negócio, muito de processo, muito de tudo isso por querer ver as empresas prosperarem. Né? Na minha infância, na minha adolescência, quando a gente mudou, saiu da minha cidade natal para ir para Santa Maria, não foi por um crescimento, foi por uma necessidade. Meu pai tinha lojas lá em 3 de Maio e ele quebrou, ele faliu. Né? E aí, quando ele foi para Santa Maria, trabalhei com ele nesse período, 1 ano, 2. Todos os dias trabalhei com ele, aprendi a fazer joia, né, nessa pegada. Claro que não dá para comparar, né? Eu era um assistente, mas ali eu criei muito esse tino, assim, de cara, as empresas precisam prosperar, porque quando aconteceu esse evento, muita gente foi impactada, né? Muita gente foi impactada. Nossa família, primeiramente, e pessoas que trabalhavam com meu pai também foram impactadas. E claro, depois a gente vê que pelo caminho de Deus, assim, foi o melhor que aconteceu para nós, né? A gente ter saído daquela cidade pequena e ter ido para uma cidade maior e aberto os horizontes, tanto que daí Santa Maria ficou pequena, eu fui a Porto Alegre, de Porto Alegre fui morar no Rio e do Rio tô aqui em Alphaville hoje. Mas assim, toda essa jornada... Toda essa jornada só aconteceu por conta de um evento ruim lá no começo, né? Então, às vezes a gente aprende também a lidar melhor com isso. Mas eu criei algo comigo que é isso. Se eu puder fazer as empresas às quais eu atendo ganharem mais, performarem mais, eu tenho certeza que elas vão gerar mais emprego, que elas vão crescer, que elas vão expandir. E o meu negócio também vai expandir, né? Então, exatamente. É um ganha-ganha dos dois lados. Até você falando aí de vender assinatura de jornal, eu me lembrei, eu até achava que eu tinha começado a empreender a história da gravata ali, né? Uhum. Mas eu morava até aqui eu sempre morei aqui na região, a gente tá em São Caetano, né? Mas toda vez mudando aqui, ó, do lado de lá do rio, tem um rio aqui na frente do nosso escritório, é São Paulo, então eu morava do lado de lá. E na minha rua a gente vendava muito pipa. E é engraçado que você começa a analisar algumas coisas e fala, cara, tipo, é você, o teu negócio, o que você fazia lá, a ideia que você tinha é a mesma de hoje, né? Sempre ajudando da sua forma, eu já através da tecnologia. E eu sempre tava olhando a galera ali e tal, e a gente comprava, não tinha os pipa pronto, como... hoje tá mais fácil, né? Até tá difícil, nem pipa você vê hoje direito, né? A gente tinha que fazer a rabiola e tal. E a galera comprava muito pipa. E não se vendia a rabiola pronta. E tinha um cara que era meu vizinho, que ele tinha o dinheiro, ele tinha muito pipa. Só que quando você perdia o seu pipa ali, você tinha que ir lá, pegar o pipa novo, cortar saquinho e tal, para fazer a rabiola para poder soltar de novo. Então você perdia um tempo ali, né? E o couro comendo lá no céu. Aí quando eu falei, caraca, eu vou vender rabiola pra esse cara. Eu devia ter uns 11 anos, velho. Eu peguei, não sei se você empenou pipa. Cara, eu não fazia isso na infância. Lá no sul não tem muito essa cultura. Né? E os que eu tentei fazer até hoje, nenhum voa. Nenhum levantou voo. Então. Aqui tinha o carretel dos grandes, nós chamava o carretel dos grandes e o carretel dos pequenos, que é da linhas correntes, era o melhor. Eu comprei, eu não lembro exatamente quantos metros tinha. Eu comprei o pequeno e eu peguei toda a sacola da minha mãe, piquei tudo. E eu passei a noite fazendo rabiola. Enrolando. E assim, você tem que cortar lá tal e amarrar na linha. E eu fiz muita rabiola. E aí eu fui... Pô, isso é muito louco, velho. O primeiro cara que eu fui oferecer foi esse carioca, que era meu vizinho. E a minha ideia era vender pedaços de rabiola. Ele comprou tudo. Foi a primeira venda que eu fiz. O cara comprou tudo. O cara comprou tudo. E aí, pô, fiquei felizão. E aí eu fiz um monte de pipa depois. Mas não fiz mais isso. E eu fui retomar essa questão da venda, que isso foi uma venda, né? Eu vi uma necessidade, trouxe uma solução e vendi ali. Depois de 10, 12 anos que foi na história. Mas sabe que uma lição que eu trouxe e trago comigo dessa questão da assinatura de jornal é que na época eu tinha um objetivo, que era uma grana lá que eu queria e... O pai já tava com uma dificuldade, assim, nos negócios naquela época. Foi bem na virada do Plano Real ali, né? Uhum. E aí, nessa conjuntura toda, minha irmã tava próxima de fazer aniversário.
E aí eu me lembro que no terceiro dia, eu fui lá, recebi R$45, né? Das 3 assinaturas que eu tinha vendido por dia. E eu peguei e falei, mano, vamos lá que eu vou te pagar o aniversário hoje. Aí levei ela pra loja de CD, pra sorveteria. Meu pai não tava com condição de fazer uma festinha pra ela na época. Ela tinha lá seus 11, 12 anos. E foi isso. Então isso me marcou muito. E aí, o que eu entendi, né? Isso aconteceu muito porque eu queria fazer algo. Eu tinha um propósito, né? Um deles era uma grana que eu queria pra comprar alguma coisa. E o outro era, putz, e se eu conseguir dar um aniversário mais legal pra minha irmã, né? Minha irmã mais velha até. E aí foi isso, então. Quantos irmãos vocês são? Eu sou do meio, nós somos 3. Eu também tenho. Eu sou do meio também. E aí, depois... E você é o mais enrolado dos 3? Eu sou o cara que fui pro empreendedorismo, né? Meus 2 irmãos fizeram faculdade, se formaram. Meu irmão hoje dá aula, minha irmã é consultora de moda. Mas eu sou o cara que desde cedo falei, bicho, eu quero fazer diferente o negócio. O do meio é sempre o melhor, né, velho? Mas vou te dizer, viu? Apanhei muito na vida pra chegar nisso. É por isso que a gente é desenrolado. Se tivesse o sofrimento... Por muito tempo é isso, né? Cara, você tem um potencial desperdiçado. Você era pra estar dentro de uma sala de aula. E, cara, eu não tenho nada contra a escola. Muito pelo contrário, incentivo muito que a galera vá aprender, vá estudar, vá fazer faculdade. Mas, ao mesmo tempo, assim, vá aprender. Não vai marcar ponto na escola, né? Vai pra aprender, vai pra tirar algo daquilo ali. Nós aprendemos, não deixamos de aprender, né? Não. Eu frequentei escola também, mas eu era o cara da bagunça, o cara do fundão. Eu trabalhei 10 anos no Senai. Eu sou um cara meio inquieto, assim. Eu fiz curso de manutenção de computadores. Fui trabalhar num supermercado. E aí fiquei ali uns 6 meses, saí e fui pro Senai. Eu já fiz curso de mecânica automotiva, falei, pô, não é isso. Eu já fiz curso de elétrica automotiva porque eu achava que eu... Me procurando. Aí quando eu fui para um Senai ali no Cambuci, era de gráfica. E falei, pô, o que dá pra eu... Era assistente administrativo. Qual que era o próximo passo ali? Tinha o secretário que cuidava dos assistentes, mas a grana ali eu ficava vendo os edital de emprego. Aí eu falei, pô, professor, dá aula de design gráfico. Aí eu entrei na Unip para fazer design gráfico. Mas aí também não exerci, não. Não, mas é interessante, né? Como a vida vai nos levando por caminhos diferentes, né? Vai. Às vezes você vai para um lugar achando que, de fato, eu vou vir para esse lugar aqui porque eu quero fazer isso. Você chega lá, você abre um horizonte muito diferente, você abre muitas possibilidades. E isso é o legal da vida, né? Vamos combinar aqui. Eu nunca imaginei, por exemplo, que eu ia estar sentando nas mesas que eu sento hoje, né? Hoje eu tenho, volta e meia, algum diretor de multinacional me liga para me chamar para fazer reunião em qualquer lugar do Brasil, né? Uhum. E era um negócio que era intangível para mim, né? Quando eu morei no Rio também, eu pensava assim, cara, parece que eu tô dentro da televisão, né? Porque a gente cresceu vendo, a família vendo novela, aquela coisa toda. Então, é muito legal isso. É muito legal a gente expandir, seguir crescendo, seguir rompendo barreiras. E é meio viciante, né? Porque parece que se não tiver algo de propósito, não tem valor, não tem graça, entendeu? Você não tem vontade de fazer. Então, tem que ter um desafio, tem que ter essa adrenalina, tem que ter o friozinho na barriga. Se corre na veia do empreendedor, né? Se não tem desafio, não tem graça. Eu até percebo isso, assim, até nos 2 últimos empregos. Enquanto eu tinha o desafio e eu estava aprendendo, para mim estava legal, né? Mas a partir do momento que eu não conseguia mais desenvolver as minhas ideias... Virava trivial? Aí eu começava a me incomodar, que era o fato de quando você vai para a empresa já querendo ir embora. Falei, pô, o que está acontecendo? Só que o que eu fazia, eu já começava a procurar alguma... Eu precisava pôr para fora aquilo. Então, essa pegada da alfaiataria de software tem muito isso, né? Né? Tem porque... Até vamos falar da Conceito agora. Não, como a gente chegou na Conceito? E aí, sim. Aí, ali eu comecei a vender consulta de cheque, análise de crédito. Uhum. Aí, aos 18 para 19... 18 anos ali, por aí. Acho que foi isso. Que eu e a Andréia começamos a namorar. Minha atual e espero que continue sendo por muito tempo minha esposa, né? Sim.
E aí, naquela época, eu virei representante de um provedor de análise de crédito na região sul do Brasil. Então, eu pegava Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí, eu comecei a ver muita necessidade dos clientes, né? E comecei a estudar o mercado e falei, cara, se a gente fizer um produto assim, vai atender melhor o mercado, vai dar mais retorno, sempre com a visão do benefício, né? Onde que o cara tá ganhando com isso? E aí, chamei o Fabiano, que hoje é meu sócio. Falei, cara, eu quero montar um provedor de análise de crédito, consulta de cheque. Eu preciso desenvolver um software assim, assim, assim. Contratei ele para fazer o software que a gente colocaria no mercado. Ele era sócio da Chipcard na época lá no Sul. Uhum. E aí, para essa jornada, eu convidei para tocar comigo o negócio um cara que era gerente de crédito de um cliente. Então, ele era meu cliente. Falou, não, eu tô a fim de sair, empreender e tal. Só que daí na época eu também fui muito inocente, porque ele saiu para empreender, mas ele achou que ele tinha condições de investir, mas não, ele não tinha, ele tinha uma rescisão para receber, né? E eu na época não fui averiguar também, né? E bem nessa época a André engravidou do Luiz, do meu filho mais velho. E não foi um acidente, a gente era jovem, né? Nessa época eu tinha 19 anos, se eu não me engano, 19. A gente era jovem, sem dúvida nenhuma, a gente talvez tenha tido um pouco de pressa, mas não foi um acidente, né? A gente já estava querendo ter um filho, né? E quando aconteceu isso, meio que deu uma reviravolta na minha vida. O rapaz esse que veio trabalhar comigo não tinha condição de fazer um investimento, a gente não conseguiu segurar as pontas e eu larguei o outro negócio que eu tinha, que era de representar, né, essa outra empresa. E aí o negócio assim, tipo, putz, acabou, né? Eu tenho que ver, o que eu vou fazer agora? Minha mulher tá grávida, né? Tô sem recurso. E aí liguei pro Fabiano e falei, cara, vou ter que abortar o projeto, porque eu não vou ter como te pagar. Aí ele falou, cara, eu tava em Pelotas nessa época, morando em Pelotas. Aí ele falou, bicho, volta pra Santa Maria, traz tua mulher pra cá, vamos tocar esse negócio junto, vem pra dentro da Chipcard, ficamos sócios nesse produto, e tu toca e vem cuidar, traz tua mulher pra cá, cuida do teu filho, vai nascer e tal. Então ele meio que me resgatou, assim, né? E aí eu falei, beleza, vou. E aí isso foi em novembro, em abril o negócio já se pagava, né? A gente já começou a botar no mercado e tal. E o Luiz nasceu em maio. E aí quando o Luiz foi nascer, eu levei ele nascer na minha cidade, lá em 3 de maio. Porque como não tinha recurso, lá em 3 de maio a saúde pública tem padrão de saúde privada, né? Tem menos demanda e tal. Aí tem um tio meu lá, que é o meu segundo pai, né? Me acolheu lá e tal. E ele falou, cara, deixa o André aqui e vai trabalhar, vai correr atrás. E aí foi somando tudo, né? Porque daí naquela época eu tava sem condição de pagar meu carro, perdi meu carro, né? Chegou um momento que eu perdi até o notebook que eu usava para trabalhar. Caramba. E segui, colocando produto no mercado e vendendo e tal. E aí a Andréa tomou remédio para segurar o Luiz para não nascer antes. Tipo assim, terminava no sábado. O último remédio era na sexta ou no sábado? No sábado. E naquela semana ali, o que eu fazia? Eu viajava de ônibus e percorria as cidades do Rio Grande do Sul a pé, vendendo consulta de cheque. E naquela semana ali eu fechei com uma rede de farmácia lá em Carazinho, no Rio Grande do Sul, e troquei todo o investimento por fralda, pomada, não sei. Fez uma permutinha ali. Fez uma permuta. Cara, deu tanta coisa que eu tive que comprar mala no comércio, assim, pra poder levar. E aí eu sabia que naquele final de semana ia nascer, né? Então aí o Luiz nasceu na segunda-feira, 9 e pouco da manhã, e ali o game mudou, né? A hora que eu peguei ele no colo, falei, bicho, agora não dá pra botar a mochila nas costas e resolver, né? Aí mudou, assim, virei uma chave, comecei a focar muito no meu negócio. Um gás a mais, aí o filho dá um... Aí fomos pra Santa Maria. Incentivo maior. Daí, na época, eu me lembro que o acordo que eu tinha era uma receita garantida de R$400 por mês. E eu aluguei um apartamento que custava 350. Tinha que morar em algum lugar, né? Sim, sim. E aí, fui trabalhando. Graças a Deus, sempre foi dando as coisas foram dando certo. Aí teve um outro episódio nisso que a Andréa lavava a louça no tanque, porque nós não tínhamos um balcão de pia, né? E aí, nesse ensejo de análise de crédito, lá atrás, é diferente de hoje, que você tem os dados na nuvem, você tem vários acessos, né?
Naquela época, dentro da ferramenta, a gente queria fazer confirmação de endereço e mostrar para o cliente os telefones que aquela pessoa que ele estava consultando poderia ter, os endereços cadastrados. E aí você comprava bases de dados, né? E aí eu consegui um fornecedor ali em Venâncio Aires, que tinha as bases de dados, e surgiu uma base super atualizada. E tinham outros provedores pelo Brasil, igual nós, que também sempre estavam procurando. Então a gente tinha uma galera de, se conseguir, bota aí pra gente compartilhar. E aí, num evento desses, surgiu a base atualizada, já tinha celular na base. Eu falei, nossa, essa aqui é muito boa, né? E aí um pessoal de Curitiba tava atrás. E aí, assim, a base era... O cara pediu 5, 6 mil. Eu negociei com ele por 2 e vendi pro cara de Curitiba por 8. E falei, eu tenho a base. Aí ele falou... E eu não tinha grana pra comprar, não tinha os 2 mil pra comprar. Aí falou, não, eu quero, não sei o que, só que é o seguinte, eu quero ver a base, depois, eu falei, vem e me traz ela aqui. Eu falei, eu não vou te mandar em arquivo, né? Você pegou a base, acabou. Sim. Não, me traz aqui, então. Eu vou te mandar as passagens pra Curitiba, eu tava em Santa Maria. Vou te mandar as passagens, vou te mandar 4 mil reais, e aí você vem aqui e eu te pago o resto. A gente testa a base, eu te pago o resto. Tá bom, fechado. E o Fabiano falou, cara, não faz isso, os caras vão te sequestrar lá. E eu falei, não, cara, eu não conheço o cara, mas eu conheço o cara que me colocou em contato com ele e tal, não sei o quê. E a Andrea falou, amor, vai com cuidado. Eu falei, não, tá tudo bem. E aí ele ficava assim, eu cheguei à noite, cara, foi muito doido. Aí eu saí de Santa Maria e falei pra Andrea, na volta eu vou te dar o teu balcão de pia. Aí, até me emociona lembrar disso. Aí eu saí de Santa Maria, parei em Venâncio e rezando, né? Tomara que a base seja o que o cara me falou que é. Aí o cara me alcançou o CD, era em DVD, peguei no PC, eu sabia que tinha uns números que tinham vícios, a gente já conhecia o mercado, então assim, tem uns números que eu sei que não vai ter se for uma base X, tem outros que eu sei que vai estar com essa informação, então eu já fui lá, fiz as consultas, botei pra rodar os negócios ali e era quente a base. Falei, beleza. Segui pra Porto Alegre. Andado. Não, eu tava com as passagens no bolso. Saí, peguei, paguei o cara e segui pra Porto Alegre pra pegar o voo pra Curitiba. Cheguei Mas aí você tinha a grana pra pagar aqui. Sim, porque o cara me depositou os 4 mil lá. Ele já deu quando ele me mandou os bilhetes de passagem. Né? E aí eu fui, cheguei à noite em Curitiba. E aí o Fabiano, cara, meia hora me ligava. E aí, cara, o Lauro é um outro sócio nosso na Chipcard. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem? Eu falei, cara, tá tudo bem, monitorando. E aí os caras me levaram pro escritório. Aí sentamos, validamos a base e tal, não sei o quê. O cara deu uma chorada, parará. Fechei, tá, mais 3 mil então. Tá, vamos, em vez de 8, a gente ficou no 7. Mas já tava ótimo, né? Pô. Era véspera de 7 de setembro isso, véspera de feriado. Aí no 7 de setembro, tava uma confusão de voo e tal, acabei tendo problema de voo, fui voltar à noite pra Porto Alegre só. Mas foi muito doido, assim. Aí eu tinha um cheque que eu depositei no caixa eletrônico do aeroporto de Curitiba, porque você ainda depositava cheque naquela época no caixa eletrônico. E foi isso. E aí o Lauro falou assim, cara, o cara vai assustar o cheque, como é que você me pega um cheque? É uma série de vídeos, né? Primeiro, vai ter a venda? Não, teve a venda. Pô, e agora? O recebimento? Pô, e era foda, porque assim, era de uma quinta pra sexta era feriado. Aí teve todo final de semana, esse cheque foi compensar na quarta-feira da outra semana, né? Tinha um dia de compensação ali. Você tava ali, né? Mas eu já tinha pago com 100% de lucro a base, né? Pô, já tava bom, né? E aí a Andrea chamou as amigas lá e fez um brinde pra brindar que comprou o balcão de pia dela. Top. Cara, vender é surreal, bom, né? É bom demais. E aí, depois disso, a gente foi crescendo como Chipcard, né? Então, o Consult, que era o produto que a gente tinha de análise de crédito, ele se somou outros 2, na verdade, que tinha na época lá, que era automação comercial e uma gestão de convênios com cartão Smart Card. O Fabiano foi um dos primeiros caras do Brasil que programou e gravou o cartão Smart Card. Isso é super curioso. Esse bicho é um gênio, né? Literalmente.
E aí, na época, eles mandaram isso para várias universidades para tentar clonar o cartão, para tentar burlar o cartão. Não conseguia. Por isso que, tu imagina, isso foi lá 2006, 2004, 2005, né? 2006 o Luiz nasceu. Quando eu entrei já estava maduro para eles a tecnologia. As bandeiras de cartão de crédito começaram a utilizar isso lá em 2009, 2010. E ele já dominava isso há muito tempo. E aí, na época, acabou que a gente também começou a entrar na automação industrial. E a Chipcard ficou com 4 frentes, né? O Consult, automação comercial, automação industrial e a parte de cartões. Que daí eles montaram lá, se montou lá um processo de convênio. Então, era cartão para os colaboradores, a empresa pagava o consumo e descontava na folha. E aí, fechava com sindicatos, associações e tudo mais. Aí, beleza, eu toquei o comercial do Consult, o Consult era o negócio que mais dava retorno. Aí eles falaram, cara, quem sabe você começa a tocar automação comercial também. Beleza, comecei a vender automação comercial, cresceu também. Como é que você toca? Quem sabe você toca? Porque daí eu ia tocando os outros negócios e ficando sócio dos outros negócios também, né? Dos outros produtos, até que viramos sócios igualitários. Depois comecei a conduzir convênio também, a gente conseguiu fazer crescer. Chegou um momento que a empresa começou a ter muito conflito de interesse. Então, nós fechamos o circuito em 4 sócios, né? E 2 sócios tinham mais afinidade e mais carinho por automação comercial industrial, que era eu e o Fabiano, e os outros 2 pelo Consult, né? Pela consulta de cheque, e pelo convênio, que era o Lauro e o Ricardo. E aí a gente fez um acordo lá, e aí dia 1º de setembro de 2010 nasceu a Conceito Sistemas. Conceito Sistemas. Que aí a gente separou. A Chipcard ficou tocando o Consult e os convênios. E eu e o Fabiano fomos conduzir a automação comercial e industrial. Quando a gente lançou a Conceito, ficou o Fabiano, eu e um técnico que chamava Luiz Eduardo. Chama até hoje, né? Ele tá vivo. Chama Luiz Eduardo. E aí, assim, eu falei, cara, vamos tocar o negócio aqui. Isso foi em setembro. Eu falei, ó, em no máximo 2 anos, essa sala aqui tem que ficar pequena para nós. Beleza. Aí o Luiz Eduardo atendia o telefone e falava assim, Conceito, Luiz, bom dia? Bom dia, tal, não sei o que, não sei o que, tá, beleza. Aí desligava. Daqui a pouco tocava de novo ele no suporte, né? Conceito, Eduardo, bom dia. E tinha momentos que as pessoas diziam assim, ô Eduardo, eu queria falar com o Luiz. Ele mudava a voz. Entendi. Então ele abraçou o espírito já trazendo de que tá como se tivesse duas pessoas ali. Entendi. E aí em março, eu saí da casa que eu morava para levar Conceito para lá, porque naquela salinha já não cabia mais gente. Então, de setembro a março, a gente fez um crescimento exponencial no negócio, que a gente focou muito e tal, e começou a crescer. E daqui a pouco a gente estava entre 10, 15 pessoas ali, e o negócio acontecendo. Aí, foi muito legal isso, porque a gente viu que dava, que era um mercado que dava para crescer muito e tal. E a partir daí a coisa foi acontecendo. E hoje vocês têm quantos funcionários lá? Aí a gente teve altos e baixos, a gente chegou a ter 50, né? Caramba. Então teve um momento que a gente mudou a estratégia do comercial, como ele começou a ficar muito prostituído, a gente começou a entender que a gente tinha como entregar muito mais qualidade e resultado na indústria. Porque a gente começou a atender a indústria, viu que a indústria era muito carente, a gente foi virando as forças para lá. E aí a gente foi mantendo os 2, até que foi soltando automação comercial e focando mais em automação de processos de indústria, como pesagem, carregamento, acessos. E aí começou o braço da alfaiataria. Porque era demanda que não existia, a gente não tinha esses produtos para entregar. O pessoal nos trazia necessidade, a gente desenvolvia. Trazia e desenvolvia. E aí ali em 2016, a gente fechou 15 para 16 com um CAPEX aprovado para o ano seguinte, ou seja, que as empresas pediram verba no ano anterior, aprovou e teria que gastar no ano seguinte. E aí nós teríamos várias obras para tocar de terminais novos. E nesse ensejo surgiu essa crise política do impeachment da Dilma. E aí todos esses CAPEX voltaram. Tinha tipo $1,5 milhão de CAPEX aprovado naquela época para executar. Todo mundo segurou. Todo mundo segurou, a gente executou R$500 mil desses CAPEX. E aí a gente teve que reorganizar o negócio, a gente teve a beira de quebrar, literalmente. A gente não parou por muita convicção e muita teimosia também. E aí a gente foi reconstruindo a empresa. Aí, beleza.
Isso foi ali 16, 17, daí em 2019 a gente já estava de novo mais organizado, mas a gente já adotou outra estratégia, a gente passou a trabalhar diferente e a nossa equipe ficou ali na faixa de 12, 13 pessoas. Essa foi a média que foi se mantendo ali durante esses anos seguintes. E aí a gente vinha numa situação assim, cara, vamos controlar muito o negócio para não ter de novo aquele problema lá atrás que a gente teve que abdicar de patrimônio, teve um problema gigantesco. E aí a gente vinha num ritmo onde a gente estava faturando 3, 4 milhões por ano sem ter um comercial. Uhum. Você sendo comercial, né? Mas não era agressivo. Sim. Era um negócio assim, tipo, relacionamento que já existia, indicava para outro e tal, não tinha um processo assim de tipo, vamos ser intencionais. Vamos trazer para o mercado. Aí em 2022, em dezembro de 2022, final de 2022, a gente sofreu um impacto gigante também por conta de eleição, né? Que deu essa coisa política aí toda de lado A e lado B. A política, ela influencia bastante na no indústria. Negócio. Na indústria, né? Que era seu principal cliente ali. Que é 90% do meu faturamento. Por isso que o reflexo, ele foi assim, mês de novembro de 2022... foi o único mês da história da Conceito que a gente não vendeu nem um centavo de equipamento. Nem R$1. Caramba. Então o que manteve a gente respirando foi os contratos e os serviços que tinham. Mas o que eu quero dizer com isso? Ali, a gente se colocou num momento de crise de novo, influenciado por uma questão política, que eu falei, cara, a gente precisa mudar isso. A gente precisa ter outros braços que quando você tiver um problema aqui, você tenha cobertura do outro lado. Uhum. E aí fui fazer o acelerador empresarial. Inclusive, quando é que você fez? Eu fiz a turma 40. Dezembro de 22. Foi onde a gente não chegou a se conhecer lá. Você foi apresentado lá, mas a gente não conversou lá muito. Eu até tava tentando lembrar, onde que eu conheci o Samuca e tal. Né? Eu lembro quando, no terceiro dia, para quem não sabe, aí, acelerador empresarial é um treinamento que o Marcos Marques dá, inclusive é sócio nosso na empresa, né? Uhum. E você colocou um áudio da sua filha, lembra? Lembro, no encerramento, né? No encerramento, no terceiro dia. Eu lembrei disso daí. Falei, cara, foi o Samuel que colocou. Foi. E hoje eu conheço a Laurinha, né? Hoje você conhece a Laura. E quem tu vê, né? Quem diria, né? Exato. E naquele momento, assim, foi isso. Porque daí volta tudo, né? Você começa a se questionar nesses momentos de crise. Cara, mas peraí, será que eu não deveria lá atrás ter feito diferente? Quando você fala... E eu cheguei lá, os caras falando, eu fiz 2 MBA e nunca aprendi como aprendi aqui. Eu dizia, cara, eu sou um Zé Mané no meio dessa galera aqui, velho. Então ali teve uma virada de chave, a gente, até hoje eu sou muito grato a esse evento, né? Sua cabeça mudou ali no treinamento? Cara, eu batia no peito pra dizer, eu tenho uma empresa que fatura 4 milhões e não tem um comercial. Tipo assim, que estupidez é essa? Se tiver um comercial estruturado, se tiver um processo intencional, quanto esse negócio vai faturar? Quantas pessoas vão se beneficiar disso? Quantas empresas vão crescer com isso? Porque o meu negócio, no final do dia, é o seguinte, o seu negócio ganha dinheiro comigo. Uhum. Os nossos projetos que são projetados. Às vezes tem projeto na indústria, o cara fala assim, tem que dar ROI em 3 anos. Em 4 meses o cara tem o ROI. A gente tem vários clientes que fizeram um projeto com uma projeção de replicá-lo 2 anos depois, 1 ano depois, os caras antecipados. Dizem, não, pode rodar o resto, porque tá se pagando muito. Uhum. Então, a gente foca muito nisso, né? Porque... beleza, tem muita ferramenta de gestão no mercado, tem muito software de ERP. Cara, não tem por que eu me meter nisso. Sim. Tem muita gente boa fazendo isso. Eu vou lá querer fazer o que o SAP faz, o que a TOTS faz, o que o Sankia faz, o que essa galera toda faz. Não precisa. Tem muita gente boa fazendo isso. Mas lá na ponta, lá na operação, que é onde está a entrada e saída do recurso fisicamente falando, eu preciso atuar. Lá onde tem o colaborador atuando, lá onde tem uma pessoa fazendo algo, lá onde está a planilha, lá a gente precisa atuar. E lá a gente começa a atuar e começa a duplicar, triplicar, quadriplicar resultado. Então, eu fiquei... Explica um pouquinho mais o conceito do alfaiataria de software. Então, para a galera entender aqui. A alfaiataria de software é assim. Imagina que você tem um negócio. Imagina não, né? Você tem um negócio. Você tem um sistema lá que você emite nota fiscal, que você faz seu controle de estoque, que você faz a sua gestão base do seu processo. Esses sistemas, eles são prontos para atender
até um dado ponto do seu negócio. Porque o seu negócio, para se diferenciar, ele vai ter o seu know-how, o seu jeito de fazer. A maneira como você entrega, a maneira como você atende, a maneira como você se relaciona com o cliente, a maneira como você faz qualquer coisa, a maneira como você controla seus tributos, a maneira como você controla seu caixa, a sua maneira. No final do dia, se todo negócio fosse uma receita de bolo, ninguém quebrava. Simples assim. E no Brasil, fecham 4 empresas por minuto. Essa é a estatística. Então, assim, quando você chega nesse patamar, você passa a ter 1 sistema, 2 sistemas, 3 sistemas, 4 sistemas, ou, na maioria das vezes, você começa a jogar tudo uma planilha do Excel. Essa planilha do Excel, ela começa com umas 3 ou 4 colunas para você fazer um controle básico. Quando vê, ela tem 200 colunas. Sim. E quando vê, você está com milhares de linhas nessa planilha. E quando você vê, alguém foi lá, apagou um negócio na planilha lá e... ferrou com tudo. Ferrou com todo o resultado do negócio, né? E aí a alfaiataria, ela basicamente vai para esse cenário. A alfaiataria vai entender o seu negócio, vai entender a sua ideia, às vezes, vai entender o que você faz, como que você faz. Nós acabamos nos especializando em negócios. Então, eu sento com um cliente que me chama para alfaiataria e eu acabo fazendo algumas perguntas que levam eles a pensar muitas coisas, né? E aí você... Igual você fez comigo, né? É mais ou menos isso. Veio tomar um café, começou a fazer pergunta ali. E é interessante que, assim, quando a gente faz as perguntas... Ontem eu até estava gravando um outro podcast com o Fábio Silveira e aconteceu muito semelhante. Eu não falo o que você tem que fazer. Eu nunca digo o que você precisa fazer, eu só faço perguntas. Exato. Você sabe faz o eu que chegar precisa na conclusão, né? Exato. Então, assim, qual que é o lance disso? No final do dia, você vai pegar pessoas que estão gastando tempo, gastando recurso para fazer input manual e você vai transformar isso numa ferramenta. Essas pessoas vão ter tempo de cuidar de outros processos no seu negócio. E esses outros processos vão te dar retorno. E esse retorno se torna dinheiro no caixa. Então, a gente consegue desenvolver software, seja ele qual for, né? A gente não tem nenhum tipo de restrição, tipo, eu não faço esse tipo de software. Cara, eu não faço RP. O cara me pede um RP, eu indico 10 para ele no mercado. De acordo com o tamanho da empresa dele, eu indico. CRM, mesma coisa. Tem muita ferramenta no mercado. Mas o meu negócio é eu olhar para o seu negócio, entender como que a gente pode fazer ele render mais, dar mais retorno. E você não precisa ficar perdendo tempo fazendo milhares de inputs. Cara, tem empresas que eu atendo que o cara cadastra o cliente em 10 planilhas diferentes. Depois, para achar uma informação, você tem que ficar caçando, buscando ali. Cada setor tem o seu cadastro, os seus campos. Não tem como ser assim, entendeu? Então, só aí você reduziu 10 para 1. Só aí, fazendo um software. Me traz um case aí de um cliente que você atendeu, como que foi ele que você... Cara, a gente tem hoje no mundo é que a alfaiataria ela surgiu em cima de algo que a gente já fazia, né? Então o cliente... A gente teve no ano passado uma demanda de um cliente lá em Rio Grande, que ele tem uma indústria um terminal de grãos, e esse terminal de grãos fabrica óleo de soja, ele exporta também. E ele tem uma demanda lá gigantesca, de 900 a 1.000 caminhões por dia, né? E aí ele tem vários sistemas. Vários. Só que ele é alfandegado. Então, ele tem que entregar a informação para a Receita Federal. E aí, ele estava num projeto de alguém integrar tudo isso, tá? Ele comentou comigo, isso aqui, daí ele foi notificado. Quando ele foi notificado, ele me ligou e falou, Samuel, você consegue fazer aquele projeto que eu estava te mostrando, que eu estava com vontade de fazer? Então, eu faço, cara. Uns 6, 7 meses aí, faço de boa. Ele falou, então, eu tenho 30 dias. E eu falei... Tá, tem 30 dias. Deixa eu olhar aqui, fazer uma estratégia. Falei, eu vou atender, porque esse cara, né, depois vai ter outras oportunidades e tal. E aí, eu chamei a equipe, falei, gente, tem que fazer isso aqui. A ferramenta basicamente é o quê? É gerir pátio, porque ele tem um pátio de caminhões a 10 km do terminal. Os caminhões chegam ali, eles têm que ter agendamento. Quando eles saem dali, tem que estar integrado no sistema que ele vai acessar o porto, que ele vai pesar, e tudo isso tem que chegar depois para a Receita para dar todo o histórico do que aconteceu. Cara, não é simples.
Imagina. Né? Então, assim, eu falei, bicho, ó, dá pra entregar, mas eu vou te entregar feio no começo. Mas vai funcionar. Tá? Beleza, vai te atender. Beleza, toca a ficha, vamos fazer. Aí, entregamos, com 25 dias, estava rodando o sistema. E é legal que conta essa história. Um dia desse nós estava no evento de cultura da Conceito e a minha gerente de desenvolvimento levantou a mão e falou assim, e não ficou feio. E não ficou feio. Mas foi algo que não existia. 6, 7 meses fez em 30 dias. Fez. A gente mobilizou, obviamente. Imaginei, tipo assim, né? Contratou o dobro num projeto de alfaiataria, a gente sempre aloca uma equipe padrão de 2, 3 programadores, um cara de projeto e tal, para poder orçar dentro dessa média e fazer o projeto acontecer. Uhum. Lá a gente meio que deu uma readequada nos prazos dos outros projetos e botou todo mundo para cima. Eu falei, cara, tem que fazer para rodar. Tem que rodar. E aí assumimos o desafio, tem que entregar. E aí essa coisa da alfaiataria ela é muito doida, porque você vende um negócio pro cara, só que você começa a ver o negócio do cliente e você fala, não, mas só isso aqui não vai atender, vamos botar mais isso aqui. Então você entrega muito mais do que você vendeu, sim, naturalmente. E aí porque o teu negócio ele abrange praticamente todas as áreas da empresa. E aí, numa primeira visão, você enxerga um cenário, mas quando você entra para dentro da empresa, você vai achando outros gargalos, né? E você já tá dentro de um processo. O projeto vai crescendo. Entendeu? Aí você não vai criar um elefante para botar na sala do cara. Você tem que criar algo aderente, entendeu? E às vezes, quando você fez lá, tinha uma dor muito forte no cliente, quando ele começou o trabalho com você. Só que às vezes você percebe que essa dor dele é resultado de um monte de coisa que está acontecendo aqui atrás. Então você precisa começar a construir daqui para que a dor dele lá na ponta seja atendida. E às vezes não, sempre. O empresário quer começar pelo telhado. Então ele está com essa dor, ele quer remediar essa dor, né? Tipo, ele está com qualquer problema, ele só olha para o problema. E a gente começa a olhar para as causas do problema. Porque ele remedia o problema, ele volta, faz de novo. Resolvi aqui. Você fica dando tapa, né? Resolve aqui, resolve. Ele está apagando incêndio, né? Como fala o Marcão lá com o extintor. Sim. Então a gente vai na origem. Isso aqui para resolver, a gente vai ter que ir lá na origem. Vai ter que trabalhar essa informação, vai ter que fazer esse procedimento. E aí, às vezes, você cria procedimento, você gera um susto gigantesco na operação. Eu lembro quando a gente colocou para rodar a parte de produção e armazenagem da Wisa lá em 2021, que a gente falou, cara, vamos botar balança na sede de produção, vamos autenticar, não deixa sair o porta-sacada aqui se não tiver no peso certo, não pode faltar produto para chegar no cliente. Cara, no começo a galera falou, bicho, vai parar. Porque a gente fazia 10 coisas, nós vamos reduzir para 2. E vai travar se tiver qualquer coisinha aqui, não vou ter como mexer. Não, cara, tem que fazer certo. Sim. Aí o resumo da ópera é que eles mais do que dobraram a expedição de açúcar. Entende? Então, esse é o resultado, entendeu? Aí você calcula 1 caminhão de açúcar. Talvez, se ele tivesse aumentado tipo 4 caminhões de açúcar por dia na expedição, eles teriam no primeiro mês, 4 por dia, 1 por dia na expedição, eles teriam já na primeira semana pago o investimento. Entendeu? Aí se for falar só da margem deles, talvez levaria 1 mês. Uhum. Entendeu? Então, assim, é surreal. Eu estou ansioso pra gente começar o nosso projeto. Só depende de você, papai. E quais os tipos de empresa que vocês atendem hoje? Segmentos. Então, até eu tava vendo... É conceito ou conceito industrial? Então, o guarda-chuva é conceito. Tá. Conceito. Aí a conceito industrial, esse nome industrial surgiu por uma estratégia da gente atuar nas indústrias. Na indústria. Né? Mas a essência nasceu como conceito de sistemas, virou só conceito, e aí a gente usa conceito industrial, conceito alfaiataria. Aí a gente tem o conceito acesso agora, que é um produto de controle de acesso. Controle de acesso, verdade. Então, a gente está meio que usando essas mesclas aí, mas o guarda-chuva principal é conceito. Mas na indústria a galera fala, bicho, é conceito industrial, o pessoal já conhece, né? Uhum. Então, mas hoje você não atende só a indústria, você atende... Geral. O perfil de cliente que a gente atende é o mercado literalmente corporativo, né? Ele é B2B, a gente não tem ninguém de atendimento de pessoa física, com uma certa maturidade de negócio.
E aí, tá surgindo agora, a gente está começando a estruturar aí um braço de educação para ajudar algumas empresas que às vezes não estão no momento de desenvolver um software. Às vezes precisa só ajustar processo, entendeu? Sim. Aí, qual que é a ideia? Que a gente ajude essas empresas a ajustar os processos, usar as ferramentas que ela já tem, e aí ela passe a crescer com isso, e talvez lá na frente ela compre um produto da Conceito. Mas tem muito empresário aí que às vezes está perdendo muita grana, está tendo muito problema por coisas que, para nós, em dado momento, são até básicas, mas não é porque elas são fáceis, é porque a gente já conviveu muito com isso, né? E aí tem a diferença do simples pro fácil, né? Às vezes é simples, mas não é fácil, entendeu? Então, aí a gente hoje eu tô estruturando também esse braço aí para poder atender porque chega muita demanda, assim, eu quero fazer um software, aí eu vou olhar pro negócio do cara, aí eu falo, bicho, não é esse o seu problema. O seu problema é fazer o que você tem rodar do jeito que você precisa. Uhum. E às vezes o cara tem a ferramenta, tem tudo na mão, ele só não tá sabendo rodar, não tá sabendo expressar, porque também é outro desafio, né? Hoje o mercado tá tão necessitado de gente que as pessoas não entendem mais de negócios, elas entendem de fazer aquilo naquele sistema. Essa é a dificuldade nossa aí, né? Entendeu? Achar pessoas que entendem de negócio. Exato. E às vezes você pega, o cara tem uma baita de uma ferramenta lá, ele tá subutilizando, pedindo ajuda pro suporte, e o suporte quer assim, qual tela você quer? Tá, essa tela. O que você quer? Eu quero que nesse campo apareça a bolinha. Beleza, então vamos botar uma bolinha. Ele libera, bota uma bolinha. Só que, na verdade, tu não precisa que bote uma bolinha nesse campo. Tu precisa que lá atrás, quando você fez o começo do processo, a bolinha apareça e siga por todo o seu processo. Entendeu? Uhum. E aí, o cara chega no final e coloca a bolinha, mas peraí, de onde que surgiu essa bolinha? Alguém imputou. Então, às vezes, o cara, pelo fato do suporte técnico da ferramenta que ele está usando, não entender do negócio dele, o suporte fica somente técnico. Só técnico. Uhum. Entendeu? E aí, acaba gerando esse tipo de problema. Mas tem cliente insatisfeito com RP, cliente insatisfeito com ferramentas excelentes. A gente tem vários clientes que, por exemplo, usam sistemas gigantes, né? A TOTVS hoje é a segunda maior software house do Brasil, só perde para a SAP. E o Proteus e o DataSul são os dois ERPs que ela coloca no mercado. E às vezes você pega assim, o cara reclamando muito do Proteus, reclamando muito do DataSul. O que está acontecendo? Eles fizeram um monte de customização por gente que não entendia de negócio, do negócio do cara. As pessoas estão imputando errado, estão procedendo errado. Aí a gente vai lá e fala assim, tira todo esse penduricalho aqui, deixa ele padrão e vamos olhar para a operação. Daí a gente vai lá e desenvolve ferramentas para a operação imputar no RP. Cara, fica lindo. A Conceito, ela pode ser uma parceira, então, de uma TOTVS? Ela a TOTVS nos indica cliente. Indica? Indica, consultor SAP indica. Tem empresas de balanças que nos indicam também. Tem muita gente que nos indica aí desse mundo. Legal. E vamos falar onde que entrou a Acelerador Race aí? Cara, você viu? Na verdade, assim, eu... Demorou, né? Até uma pergunta. Do primeiro contato... Você tá demorando tanto pra fechar por isso? É porque eu demorei a fechar com vocês? Não. Do primeiro... Pode ser. Tem uma pergunta... A pergunta que eu vou fazer aqui. O primeiro contato seu com um possível cliente até o fechamento, qual o tempo médio aí? Depende do cliente. Depende. A alfaiataria, a gente tem uma média de 60 dias. Uhum. 60 dias é a curva, porque a alfaiataria, quando chega a alfaiataria, é urgente, cara. O cara precisa começar a fazer, porque assim, um projeto de alfaiataria, ele vai durar 12, 18, 24 meses. E a gente, conforme vai entregando, vai gerando um resultado para o cliente que vai fazendo se pagar, inclusive. Tanto que quando a gente faz um projeto de alfaiataria, a gente divide o projeto pelo número de meses que a gente determinou no estudo para finalizar o projeto. Para o cliente não precisar fazer um investimento muito alto no início, que os primeiros 90 dias é assim... a gente administrando a ansiedade do cliente, porque ele não está vendo nada. Sim. A gente está só na parte de estudo, de projeto, de ver banco de dados, de entender... Nada que aparece. Até o cliente ver a primeira tela, ele fica super ansioso. Então, é de 90 a 120 dias para ele ver a primeira tela, sabe?
Então a gente faz toda essa Como que você estruturação. trata essa ansiedade aí? A gente vai conversando, trazendo mapas mentais, mostrando como que a gente está enxergando o negócio, fazendo reuniões periódicas, Porque exatamente senão o para cara isso. fica só vendo a grana sair, pô, não tô vendo Aí ele tá nada. pagando todo mês, né? Tá pagando todo mês, aí, putz, e agora, né? Ontem mesmo, a gente tá fazendo um projeto de alfaiataria lá com a Silveira Contabilidade. Aí ontem eu fui lá com eles e falei, ó, aqui já tá a primeira estrutura de menu que a gente vai te entregar em sistema. Eu entreguei em fluxo, né? Uhum. E vai mais umas 3 semanas pra você começar a ver tela. E o pessoal, nossa. Porque o Fábio me chamou pra gravar lá um podcast e eu falei, cara, vamos marcar um pouquinho antes pra conversar com a galera que devem estar ansiosos. Eu cheguei lá, a menina falou assim, eu ia te procurar no corredor. Nem tava ansiosa, né? Não, imagina. Só um pouquinho. Então, é natural, é super natural. E aí você tem um processo de estruturação e depois um processo que começa a parecer que tá andando mais rápido. Não tá andando mais rápido, é o processo, né? Então, a gente divide e aí entrega. Vai entregando no período que foi determinado. Então, o fechamento desse negócio é em torno de 60 dias. Tem casos como uns amigos aí que levam um pouco mais, né? Mas na indústria, o trâmite normal é 1 ano, 2 anos para fechar um negócio. Então, Por isso essa... você demorou com a gente, então, né? Então, é o hábito, né? Me fala aí do acelerador. Você tem que analisar, né? Então, o que acontece? Como a gente veio dessa transição, né, de pós-acelerador empresarial, entramos pro Giants, fizemos um investimento... Vários investimentos. Fizemos um investimento alto nisso. A nossa empresa, em número de pessoas, mais do que triplicou em 1 ano e pouco, né? A gente aumentou o faturamento em 50%, a gente está com uma meta bem audaciosa esse ano, está conseguindo trabalhar nesses números para chegar no final do ano com essa meta. Mas tudo vem junto, né? O crescimento é lindo aos olhos de quem vê do lado de fora, né? Mas ele é muito desafiador. Sim. Porque para você aumentar seu faturamento, você precisa aumentar sua infraestrutura na frente. Você tem que ter condição de entregar. Não adianta eu te vender o negócio e te entregar de uma forma ruim, né? Tem uma coisa que a gente orgulha muito na Conceito, é que a gente não tem cancelamento. Não tem problema de cliente cancelar. A gente às vezes tem problema de cliente ajustar contrato, pedir uma brecha porque teve um problema lá, não sei o quê. Até porque se eu comecei pagamento. Um projeto, se eu parar... Mesmo depois de entregue. Mesmo depois de entregue. O pessoal vai tendo suporte. Vai precisando seguir melhorando a ferramenta, seguir amadurecendo, entendeu? Porque vai mudando, tudo vai se atualizando. Tem clientes aí que a gente atende há mais de 15 anos. 15 não, 12 anos. Que a gente atende todo mês, todo ano. Eles não podem fazer contrato de mais de 1 ano, mas todo ano chega no contrato já renova. E aí, isso é uma coisa que a gente tem muito clara. Na base hoje tem que já fez o projeto e já está só no acompanhamento, manutenção. De companhias, assim, a gente tem em torno de 100 clientes. Caramba. Hoje, Brasil. Espalhado. Brasil espalhado. E aí hoje está rodando, a gente está desenvolvendo ao mesmo tempo em torno de 15 ou 20 projetos, rodando hoje em processo de entrega. A gente está com umas plantas para entregar automação de pesagem agora que vai concomitar várias juntas. A gente vai ter também agora uma força-tarefa lá no Sul para reconstruir alguns clientes, né, que perderam toda a estrutura e tal, tem que fazer tudo. E esses aí são bem desafiadores, porque um projeto que você faria com calma em 6 meses, você tem que fazer em 45, 60 dias para o cara poder rodar de novo, entendeu? Mas é isso, a nível de fechamento de venda, média de indústria 1 ano, alfaiataria em torno de 60 dias. Então hoje a empresa está paralelizando as coisas, né? Tendo processo de alfaiataria, processos de indústria, está montando ecossistema, né? Porque da alfaiataria surgem demandas que a gente acaba virando sócio. Então, às vezes o cliente tem um projeto, ele teria que investir um valor X, mas ele não tem essa disponibilidade e ele entende que depois isso vai virar um negócio e ele precisa sustentar. Então, aí a gente reduz o investimento dele, tira da nossa margem, né? E aí entra com um percentual do negócio. E o que te chamou a atenção para você se interessar pelo acelerador Race? Então... Você lembra quando que foi?
Cara, assim, o interesse nasceu na metade do ano passado. Acho que foi no segundo ou terceiro foi encontro. Que demorou pra fechar comigo. E aí a gente... não foi tanto. Foram 6 meses que a gente ficou namorando aí. Uns 8. É. Vamos olhar pra assinatura do contrato. Você é rancoroso, hein? Caramba, o cara marcou... Não, mas é natural do... Não é só você. Eu acho que a maioria dos nossos clientes, a não ser os primeiros que entraram no lançamento da marca ali dentro do Giants, quando a gente fez junto com o Marcos, que entraram assim rapidamente, mesmo assim 3 meses, 2 meses... Porque é um negócio diferente também, né? Por isso que eu tô te fazendo a pergunta. É que é um negócio que é difícil de entender o retorno. Exato. Entende? Aí tu pega assim, ó, o meu negócio mesmo, né? Pra dentro do evento, até hoje eu só levei gente do mundo da indústria. Uhum. Então tu imagina assim, acho que o maior que a gente fez foi lá em Goiânia até agora, né? A maior ação com o acelerador. Sim. Ela foi bem legal. Essa ação gerou vários negócios de proposta, de trazer o cara para perto. Esses dias veio uma indicação daquela ação lá. Explica, vamos falar dessa ação. Essa ação foi legal pra caramba. Vamos. Mas só para concluir, então assim, a gente vai medir o retorno real disso daqui a 1 ano e meio, entendeu? Mas a gente sente que é diferente. É diferente a gente falar que tá patrocinando uma equipe da Porsche, as pessoas atalham algumas portas. Não é que a gente queira atalho, mas a gente tem menos barreiras, entendeu? E lá dentro, você se relaciona com muita gente que é do nosso mundo, que tem negócios a fazer com a gente. Então, havia muita dúvida em relação a isso, né? Quanto, como e tal. Agora a gente vai ter experiência de Interlagos, porque na última a gente não fez nenhuma ação já estrategicamente para fazer algo em agosto. Então a gente vai ter experiência de Interlagos. Mas o fato de estar a nossa marca lá e a gente aproveitar esse branding, né, essa marca da Porsche que é muito forte, isso tem nos ajudado muito em muitas portas. Sim. Muitas portas. Então, assim, foi uma coisa que a gente foi amadurecendo. A gente não tinha maturidade para isso, é fato. A nossa empresa, tu imagina assim, há 2 anos atrás nós não tínhamos um departamento comercial. Hoje a gente está estruturando um departamento de marketing. Entende? Então, foi criando um comercial, o marketing... Então, tem a maturidade. Apesar da gente ter já 14 anos, a gente cresceu muito no mundo técnico. Só que a gente também já percebeu que ano passado eu tive que tomar esse soco no estômago de alguém me dizer que você está prejudicando outras empresas de crescerem. Então, você precisa se expor para o mundo, a Conceito precisa se expor para o mundo para poder gerar esses resultados em outras empresas que talvez estejam deixando de gerar emprego, talvez estejam passando dificuldades. Um cara que foi meu mentor falou, cara, se eu conhecesse a Conceito, eu não teria quebrado. Aí dói ouvir isso. Né? Entende? Verdade. E até, ouvindo um pouco você falar aí, né, um desafio nosso hoje na questão de trazer as empresas, as marcas para apoiar o esporte, né, conhecido como patrocínio, é exatamente trazer para o empresário ali, para a empresa, os benefícios, né? E o que a brecha que eu vi no mercado ali é exatamente todo mundo vê só, vou expor minha marca, exposição de marca, visibilidade, só que hoje qual a empresa que tem um fôlego financeiro para investir só por exposição de marca e brand, que falar de brand é uma construção, né? Então não é algo que você vai pôr agora, amanhã você já vai ter resultado. Né? E diferente de você, o teu cliente ele fica ansioso porque ele não tem, né, um retorno rápido inicialmente, por isso vem trazendo algumas coisas ali. Ao contrário, o nosso, ele já tem uma expectativa, uma entrega muito grande no primeiro contato. Sim. Porque quando você... ela tem uma questão emocional também, né? De você ter ali uma realização de um sonho, né? Ter uma memória afetiva, porque não é só a Porsche, é o automobilismo. É o que você viu na televisão. Esse mundo, né? É o mundo, esse mundo. Acho que Interlagos. Teve um momento que eu gravei com a sua equipe lá, que no meu aniversário eu fui a Mogi, né? Coincidiu. Falei, cara, será que quando eu saí da barriga da minha mãe lá, ela imaginou que um dia eu estaria aqui num evento de automobilismo desse nível, patrocinando esse evento? Então, isso é muito forte, né? Exato. Só que aí o que acontece? Então, você já vem
as primeiras vezes que você vai, você tem uma euforia ali, só que depois que você já passou pela experiência, uma vez, é uma mega de uma festa, um evento diferente e tal, a segunda vez, aí é onde começa a cair. Porque, pô, já se torna natural. A terceira vez, a quarta, e é onde começa as empresas que estão apoiando, né, na grande maioria, uma empresa que não tem um fôlego financeiro para investir em marketing, ela começa a sentir o bolso. Então, eu fiquei ali durante um tempo estudando isso, empresas que patrocinavam, depois saiu, e o cara, pô, mas por que você saiu? Não, isso aí não funciona. Mas qual estratégia você trouxe? Não, botei minha marca lá, fiz umas fotos e tal. Então, hoje, o nosso desafio é exatamente esse. É exatamente esse. De mapear a empresa na entrada, trazer as possibilidades, mas também tem que ter esse entendimento, porque a gente não faz o trabalho sozinho ali, é plugado no marketing da empresa, né? E também na parte comercial. Então, é isso, né? Na verdade, vocês têm o desafio de fazer, porque... Querendo ou não, por mais que você tenha conseguido otimizar esse custo do investimento, né? Se eu for lá na Porsche hoje para patrocinar um carro, eu investi muito mais. Sim. Né? Você conseguiu otimizar isso. Isso é todo o mérito do seu negócio. Mas ainda assim é um valor elevado. Exatamente. Ainda é um investimento, né? Porque não é só colocar marca. Você vai fazer uma ação, você vai investir de novo. E vai investir de novo, e vai investir de novo. A gente tem um time lá em Portugal, que agora vai lá nas etapas para acompanhar. Inclusive, esse final de semana tem corrida aí. Boa sorte. O Juliano e o Pietro Rimbano vão estar já estão. Hoje é quinta-feira, tem treino já. Então. E aí, além disso, você tem o investimento de estar presente. Então, esse investimento ele pode dobrar, triplicar, depende das ações que você vai fazer. Mas, você tem que também olhar para o negócio e dizer, cara, beleza, eu vou fazer isso por quê? Né? Só para dizer que eu tenho a minha marca num carro lá? Não, eu vou fazer esse negócio para aproximar pessoas que talvez estejam próximas, mas não tão próximas, né? E foi muito interessante, assim, tipo, teve pessoas que eu sempre conheço há muito tempo, atendo algumas operações dela, mas não tem, assim, um negócio de proximidade. Que mandaram no meu Instagram, quando que a gente vai ver uma corrida aí? Eu falei, pô, a hora que você quiser, velho. Entendeu? Chamou atenção. Aproxima. E às vezes não é o fato do interesse, é o fato da validação. Entende? Porque assim, esse cara ou qualquer outros desses caras, eles conseguem chegar lá com N empresas, ainda mais do mundo deles, né? Mas validar, opa, peraí, esse cara tá aqui, então ele já mudou o patamar do negócio dele. O negócio ele dele viu uma já, evolução também na exato, empresa. Porque tu imagina assim, um cara vai contratar conceito. Tem projetos que chegam a R$1 milhão. Putz, é uma grana, é uma responsabilidade. Exatamente. Ele tem que defender isso. Fica mais fácil para ele defender quando fala assim, não, os caras patrocinam um carro da Porsche, os caras entregaram em tal cliente, os caras têm... É mais uma história para reforçar a nossa autoridade. Estão associados a grandes marcas, né? Então, automaticamente, a autoridade, ela... exato, entendeu? Então, por mais que você tenha histórias de muita entrega, quando você tem uma exposição muito forte, uma exposição associada muito forte, cara, eu senti que facilitou muito, né? Então, por exemplo, a gente falando daquele evento lá de Goiânia, né? Você imagina assim, como que aquilo surgiu? Eu liguei para um diretor de um cliente, falei, ó, a gente fechou o patrocínio com a Porsche, vai ter uma etapa em Goiânia. Você conhece alguém lá pra gente levar e tal? Ele falou, cara, eu vou te conectar com o pessoal do CIO Cerrado, que é um grupo de CIOs, que é o meu cliente, minha persona primária, digamos assim, porque é o cara que gerencia o TI da indústria, que recebe as demandas e vai distribuindo. Ele, compliance e controladoria e auditoria são os clientes que a gente mais atende, né? E aí eu falei assim, legal, vamos falar, cara. Falei, cara, o cara falou, quando que é? Vai ter tal dia a etapa. Nossa, que legal. Então, você quer fazer um jantar com 20, 25 CIOs? Você apresentar a empresa? 20. Aí eu falei, cara, beleza, vamos fazer. Vamos ver o que vai acontecer. Daí a gente montou uma apresentação, o jantar foi muito legal. A gente conectou com muita gente. A gente tem negócios andando. A gente levou alguns CIOs. A gente não levou todos, levou alguns. Uns a gente
Eu já tinha meio que definido por afinidade. Então, por exemplo, tinha a CIO de um cliente que a gente já atende, mas eu não conhecia ela. Porque a gente atendia através da operação. Aí, a gente sorteou também alguns acessos lá. Uhum. E, cara, isso tem aberto portas. A gente tem propostas andando. Teve negócio que a gente acabou perdendo pelo preço do cara regional. E tá tudo bem. Tudo isso é uma escola. Mas tem muito negócio andando também. E esses dias chegou... Isso que foi o mais doido. Chegou uma indicação de alguém que tava no jantar, que não fez nada com a gente, que não recebeu a gente, que não fizemos visita, que não sei o quê, e o cara nos indicou. Entendeu? Então, se eu tivesse feito só um jantar, será que eu teria toda essa autoridade? Eu entendo que não, porque eu já fiz feira de CIOs e não trouxe essa autoridade. Mas eu fiz um jantar, porque eu estava na região para acompanhar um evento que eu estava patrocinando, que era da Porsche, fez com que eu mantivesse essa autoridade permanente lá e essa lembrança. Então, eu tenho certeza que ainda vão surgir negócios disso. Então, é meio difícil de medir, assim. E foi até engraçado, né? Que você me convidou pro jantar, né? E chega lá o Gerardo, presidente lá do... Conheceu. Eu já conhecia. Então, até... Por isso que eu falo assim, eu sou um case do meu próprio negócio, né? Que assim, cara, quando que eu iria conhecer uma pessoa como o Gerardo se eu não tivesse o acesso ali nesse mundo do automobilismo? Exato. Porque o Gerardo, ele foi um convidado do ano passado de um patrocinador nosso, que deu os acessos para ele e aí me avisaram, pô, vou mandar um convidado aí, recebe ele, fica com ele. Então, o ambiente ali do automobilismo é uma plataforma de negócio. Sem dúvida. Então, ali... E assim, hoje tem na mesa possíveis eventos concentrados pelo Brasil de pessoas que a gente conheceu no evento da Porsche, entendeu? Então, tem muitas coisinhas assim que vão se ramificando. Então, né, a gente fala muito de planejamento lá na empresa. Eu estava conversando sobre isso. Pois e a Porsche ano que vem? Cara, a Porsche nós vamos chegar no final do ano, vamos botar na balança, vamos dizer, esse foi o retorno, esse não foi, e é isso, entendeu? Vida que segue. Mas o fato é indiscutível a força dessa marca, né, e o quanto ela pode trazer de retorno aí para quem está querendo atingir novos mercados. Pode trazer muito, mas o desafio é exatamente esse, né? Isso que eu falo, também é meio que sob medida, né? Então, eu tô aqui aprofundando mais no teu negócio, entendendo... Mas aí é que tá, é que a Porsche tem a marca, né? Você tem uma estratégia de negócio para associar, de certa forma, a marca com a marca da Porsche. Só que, ao mesmo tempo, não adianta só associar. Sim. Você tem que conectar pessoas. E aí você acaba sendo um hub de conexão disso. E aí, por isso é tão importante você entender os negócios que você está trazendo, porque talvez pode haver um candidato a patrocinador que não seja interessante para o seu ecossistema. Entendeu? E até você falando aí, né? Por exemplo, uma outra estratégia, né? Uma forma de utilização também. Pô, você tem 500 clientes na base, né? Então, dá pra gente fazer alguma coisa com eles também, né? Quem já está. Porque o que eu entendo, assim, hoje, até falando na parte mais, que eu sou um cara comercial também, vendedor, né? Eu acho que é isso que eu consegui ali dentro do automobilismo, achar outras formas que no final todo mundo precisa vender, todo mundo tem que vender o seu negócio, o seu serviço. Um parênteses, né? O vendedor, que era o cara que não deu certo, hoje é o cara mais raro no mercado. Exato. Então, eu vejo isso como uma ferramenta de trabalho, né? E um facilitador. Sim. Para quem está ali na correria para vender. Então, quanto mais a gente vá aprendendo a manusear isso, né, de forma estratégica, comercial, intencional, cara, isso aqui é poderoso demais. A força de uma marca, e ali a gente não está falando, eu não falo só da Porsche Cup, né? A Porsche é
a causadora de tudo ali, é a marca principal. Só que quantas outras marcas tem ali? Né? Marcas grandes. Então, mas é isso, né? Você se conecta com outras marcas, né? E aí essa conexão, porque esse é o relacionamento que acontece com quem já tá lá dentro, né? Você tem o cara que você traz e gera autoridade. Sim. E estando lá, você se relaciona com quem já está. E quando você se relaciona com quem já está lá, você está dizendo o seguinte, nós temos algo em comum. Nós temos algo em comum. Exatamente. Como que você pode me ajudar? Como que eu posso te ajudar? Entendeu? Então, tem isso. Hoje tem coisas na mesa, lá na Conceito, para lugares, para Bahia, para alguns lugares no Brasil, que a gente está desenhando, tentando encaixar para fazer eventos no sentido de trazer pessoas para nos ouvir, para conhecer muitos clientes potenciais que não estão, ninguém que a gente levou, não está na base de vocês, que é algo que se conheceu lá. Lá dentro. Eu acho que a gente já deveria ir, até trazendo aqui uma ideia que eu tive. Pô, você tem 100 clientes, cara. Só que ninguém sabe quem são esses clientes. Então, quando você começa a mostrar, né, o que você tem na mão, porque é exatamente isso que a Porsche faz, que a gente faz. Né? Então, eu vou lá e mostro os contatos que eu tenho, os clientes que eu tenho, os acessos que eu tenho. Isso te gera outras oportunidades. Né? E é exatamente hoje, o que eu estou fazendo aqui com o Samuel também. Pô, eu tenho contato com o Samuel, estou aqui com o Samuel. Então, isso aqui vai atingir pessoas que eu nem sei. Mas vai ter um cara, eu preciso conhecer o Samuel. Então, de alguma forma, sempre tem... Cara, você pode escolher a ação, você não pode escolher o resultado dessa Exatamente. ação. Você escolhe o que você faz. A consequência disso, meu amigo, não tem nem como mensurar. Agora me fala... Tanto coisas boas quanto coisas ruins, né? Exatamente. E um negócio que eu vi, assim, que a gente é forte, e isso também, né, ajuda muito a caminhada aí, é a experiência, né? Então, proporcionar experiência para o teu cliente, para o teu funcionário, para o teu parceiro, isso é uma forma de conectar também. Eu queria saber de você. A primeira vez ele foi Goiânia, né? Foi. Como que foi a experiência de estar numa corrida, de ter a sua marca ali, receber pessoas? A ideia, na verdade, a gente estava falando de meio do ano passado, mas acho que a gente começou a falar um pouco antes, porque eu fui no camarote do Giants de abril do ano passado. Você né? foi como um convidado como primeiro? Membro Giants, exato. E aí, na ocasião, até levei o Luiz, que naquele final de semana, a gente foi no sábado, no evento, e no domingo ele embarcou para a Espanha. Né? Então, foi uma jogada assim que a gente encaixou. E aí, ali eu já senti esse clima, já vi esse mundo todo, mas quando de fato a gente entrou pro outro lado do balcão, como eu digo, né? A gente deu a volta aqui de receber experiência para proporcionar a experiência, aí foi muito legal. Porque daí é isso, você lembra de tudo que você passou, você lembra da sua mulher lavando louça no tanque, você lembra de tudo, velho. Pra estar no ambiente daquele. Você lembra de você atolado lá no Pará, quando foi fazer os primeiros terminais lá no Pará. Cara, aí você olha e fala, poxa vida, legal. E aí aquilo que você falou, daí o horizonte se expande. Então, aquilo ali passa a ser algo que já não é mais o ápice, né? Se torna uma experiência natural e você vai correr atrás de seguir expandindo esse horizonte, seguir atingindo novos patamares e seguir crescendo. Exatamente para poder sair do primeiro degrau desse processo para subir outros degraus e alcançar outros objetivos. Né? Legal. Até você teve as duas experiências, né? Foi como um cliente, né? Então, você teve pensando assim, quem te proporcionou aquilo foi o Giants, né? Por você ser um membro Giants. Ele tem um valor que você fala, caraca, onde o Giants me colocou? Exato. Né? Exato. Então, você viveu isso e eu trabalho muito com essa parte, até porque por ser uma forma que você não tá ali, você tá curtindo, até no último camarote que teve em abril, teve o camarote do Giants, eu tava lá com o pessoal e veio porque o automobilismo, a experiência de estar ali, ela gera muita curiosidade, eu vejo Sim. isso, né? Mas o empresário ele não consegue conectar com o negócio dele.
né? Então todo mundo, a maioria vem conversar comigo e falar, cara, isso aqui é animal, seu trabalho é muito top e tal, mas para mim não funciona. Mas o que eu te falei no começo? Não sei se funciona para mim. Exato. Foi e aí teve um empresário veio falar comigo, né? Ele me abordou dentro do camarote. E ele, a mesma conversa, né? Pô, achei animal, tá aqui e tal. Aí eu falei, tá, velho, como que você chegou aqui? Ele falou, não tem nada a ver com o meu negócio. Eu falei, qual que é o seu negócio? Ele vende equipamentos para clínicas, hospitais, né? Para fazer exames, essas coisas. E eu também tenho que ter esse desafio de mostrar para o empresário, né, como que ele vai fazer isso. Eu poderia estar falando um monte de coisa ali, que é exatamente o que você falou agora há pouco aqui, eu vou fazendo pergunta. Tem que fechar para você, né? E aí ele, pô, muito legal, tá, mas não funciona. Eu perguntei o que ele fazia, ele falou e tal. Falei, como que você chegou aqui? Não, eu vim pelo Giants. Falei, o que é o Giants? Mastermind e tal. Falei, o que tem a ver isso com automobilismo? Não tem nada a ver, mas qual a sensação hoje? Você perante ao acesso que o Giants deu, como que você está se sentindo? Puta que pariu, muito louco isso aqui, animal, tá? Ele, puta, entendi. Não fui eu que falei, entendeu? Eu só mostrei para ele que ele já tá vivendo a experiência como cliente. Que ele pode proporcionar. Agora, ele só precisa pegar isso e converter. Pô, o que vai acontecer se eu fizer isso com o meu cliente? Ou com a empresa que eu quero chegar? Ou, exato. Né, a porta que eu preciso, o acesso que eu preciso, né, para fechar um negócio. Então, exatamente quando você consegue trazer, né, mostrar, tirar a venda ali, cara, é isso. Porque todo mundo pensa que para botar num carro tem que ser do mundo do automobilismo, botar minha marca lá. E isso é uma coisa também que, se você olhar as marcas que estão com a gente hoje, nós temos ali 17 marcas no nosso carro. Quantas marcas é do meio? Pouquíssimas, né? Eu acho que uma ou duas. A Help, né? Tá associada ali Sim. Mas todo o restante não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Mas é isso, não estamos falando do carro, nós estamos falando da experiência. Exato. Né? Exatamente. E ali é puro network, negócio, relacionamento, experiência. Né? Então, muito legal. E ter você como parceiro também, né? Tá até bem vestido aí. Você viu? Nós temos aí um benefício para os nossos patrocinadores, onde todos os patrocinadores, eles ganham uma camisa sob medida. Questão de vir com ela hoje. Tá muito bem vestido. O Samu que tá mais bonito agora. Tem coisa que tem que nascer de novo, né? Mas tem coisas que dá para dar uma ajeitada. É isso. E como todo bom processo de alfaiataria, teve aquilo, né? Faz a prova, a camisa, vai, ajusta, até ficar bom. Você gostou, né? Ficou bom. Fez até um criativozinho ali, associando com o teu negócio. Porque é isso, né? O mundo de alfaiate não adianta eu te entregar um produto que todo mundo te entrega, né? Tem que ser algo para você. Para você. Então, a gente passou a usar esse termo para software para isso, porque era difícil explicar. Não, a gente desenvolve software. Que tipo de software? Qualquer software. Se você precisa... Cara, a gente tem uma alfaiataria de software, todo mundo já pensa, opa, peraí, já associa. E é isso. E quando a gente olha para a experiência de uma alfaiataria de roupas, que é algo tradicional, que é onde, né, se surge, se usa esse termo, onde surgiu, você olha para o processo e você olha para o processo que a gente tem entregando software hoje e é idêntico. Só mudou o produto, né? Então, casou muito bem aí, a gente tá bem feliz com essa identificação. Se fosse pra gente encerrar aqui, que o papo foi bacana aí. Ela até pifou o timer lá. Como que você definiria hoje aí a Acelerador Race e o quanto ela tá sendo importante para a jornada da Conceito? Cara, a Acelerador Racing, ela nos traz todos os dias uma série de coisas, né? A tua figura é muito importante no processo, o teu time é muito comprometido em resolver as coisas que podem surgir aí, os percalços, mas acho que acima de tudo é essa comunidade que está se criando com essa galera, e tanto os patrocinadores quanto essas relações pessoais que começam a acontecer, né? E isso eu acho que você leva para a vida, né?
Sim. Isso aí não tem preço. Então você vai se conectando com muita gente e eu acho que no final das contas o menor dos processos é a marca no carro. Esse que é o ponto de partida, acaba virando um detalhe, acaba virando algo que, beleza, tá ali, é muito legal, tá top, mas todo o contexto, né? Todas as pessoas que a gente se relaciona em função disso, todas as pessoas que a gente fortalece em relação em função disso, todas as experiências que a gente traz de credibilidade em função disso. Então, acho que a Aceleradora não é uma empresa de patrocínios, ela é uma empresa de experiência. Né? A gente conversa muito sobre criar experiências, né? A gente está sempre trocando ideias sobre isso. Então, é um cara que tá no teu DNA fazer isso aí, né? Então, tem mais a que seguir, tem que expandir, né? Acho que ou ter mais carros, ou ter mais experiências, você precisa expandir porque você tem muito para entregar. E o resultado da sua entrega é prosperidade para muita gente. Então, tem que olhar muito para isso, né? Legal. E eu acho que, mediante as conversas que a gente teve nos últimos dias aí, e agora eu voltando lá do acelerador comercial, bem provável que pro próximo mês aí vai surgir uma experiência nova aí. Samuca, eu queria te agradecer aí pelo papo, pelo tempo. Uma honra enorme. Sei que você tem uma agenda bem corrida aí, né? Espero que tenha gostado do bate-papo. Foi legal, cara. Espero que esse podcast aí perdure por muitos anos, atinja muitas pessoas, que depois a gente volta a gravar um outro episódio mais à frente, mas eu vou ser o único que vou poder dizer que eu fui o primeiro. Inaugurou. Muito obrigado. Honra. Obrigado, irmão. Foi top demais. Espero que tenha gostado. Nosso primeiro episódio aí do Acelerador Racecast. E se quiser deixar sugestão, né, perguntas também, o Samuca é um amigo meu, a gente pode responder. Eu, no lugar do patrocinador que tem a alfaiataria, eu reclamaria da camisa do Edu, viu? Só pra fazer só pra deixar uma pimentinha. Eu tô precisando de outra, porque eu não tiro aquela camisa que você me deu. Ficou muito legal, muito boa a camisa. E é isso, galera. Estamos encerrando aqui. E agradecer novamente o Samuca. Não temos ainda patrocinador do podcast, mas teremos em breve. Se estiver interessado, é só me chamar. Valeu!